Olá, eu sou a Mariana Poli, sou psicóloga. Eu sou a Lilda Manzoni, psicóloga. E sejam bem-vindos ao nosso canal Teorias da Mente. Aqui nós vamos falar sobre todos os temas da psicologia para ajudar você no seu dia a dia. Se você gostar dos nossos vídeos, se inscreva, curte, compartilha, faça o seu comentário para que a gente possa estar sempre com você. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no canal, Ana Paula. Ela é a esposa da Li e tem uma história muito bonita de ressignificação, de resiliência e de tudo mais, né, Li? Sim. Né, Paula? Sim. E hoje nós vamos fazer uma bola na fogueira aqui com ela. A gente vai colocar na berlinda e fazer umas perguntas para ela, tá bom? Então vamos lá. Conta um pouquinho sobre a sua vida, Paula. Onde você nasceu, como que você cresceu? Conta pra gente. Eu nasci em São Paulo mesmo, né, na capital de São Paulo. Não venho de uma família, porque até então a minha mãe não teve família. Minha mãe foi criada no orfanato, então minha mãe não tem família. Então a família dela começou a partir de mim, né? Eu fui a primeira pessoa, algo que era dela mesmo, né? Então ela sempre fala, era minha, né? E depois disso, né, a família começou a crescer a partir daí. Veio eu, depois veio o meu irmão, né? E aí que foi crescendo a família. Mas até então, ancestrais, passado mesmo, eu não tenho, né? Avô, tio, primos, não conheço ninguém. Nem da parte de pai, nem da parte de mãe. E pai também, você teve contato com seu Não. pai? Não. Nenhum. Tive até meus 4, 5 anos, eu não tenho lembrança nenhuma dele, né? Mas fiquei um tempo com ele. Foi quando ele pediu pra minha mãe me dar pra ele criar, e minha mãe falou que não ia dar, porque quando ela engravidou, que ela tava na pior, ela estava na rua, ele mandou ela se virar porque ela não era quadrada. E minha mãe se virou muito bem. Olha, Isso aí é uma nova geração, né? sim, uma bela geração. E aí você foi crescendo, então, com a ajuda da sua mãe. Sim, eu fui crescendo, né? Minha mãe trabalhava, né? E eu ficava, minha mãe sempre pagava alguém pra cuidar de mim, porque como ela não tinha onde ficar, então ela geralmente ficava na casa de patroas. E nem todas as patroas nem sempre aceitam filhos pequenos, porque acaba atrapalhando mesmo. Então minha mãe sempre pagava pra estar cuidando de mim. E nisso eu fui crescendo até mais ou menos meus 10, 11 anos, foi quando minha mãe se casou, né? Um companheiro, foi quando eu tive meu primeiro lar, junto com a minha mãe. Daí foi crescendo, né? Mais tarde me casei, né? Eu tinha aqui meus 18 anos quando eu me casei, tive 4 filhos maravilhosos, né? Que são as minhas bênçãos de Deus. Não estou casada até hoje, né? Já me separei já há 20 anos, separada. E Como que foi esse casamento seu? foi conturbado, bem conturbado. Eu passei muitos momentos ruins, né? Eu tive tanto agressão física como verbal. Era um lar onde não dava para criar os meus filhos. Foi quando eu decidi sair, depois de uma briga, depois de muito apanhar, eu decidi estar saindo de dentro de casa, né? Com 4 filhos pequenos. E é onde ninguém apostava em mim, porque onde que eu ia com 4 filhos pequenos não tendo onde ficar. Mas Qual eu foi a falei, idade do seu filho mais novo nessa época? 1 ano. 1 ano? E o mais velho, 8. Nossa. E você não tinha nem pra onde ir? Não tinha pra onde ir. Não tinha. Eu não sabia o que fazer. Eu tava completamente perdida, sem saber o que fazer. Mas Deus coloca pessoas certas na hora certa na vida da gente, né? E eu teve pessoas que me ajudaram, me estenderam a mão, né? Mas eu sempre falava, não vou voltar atrás, né? Foi uma coisa que eu tomei pra mim. Eu não aceitava aquela vida pra mim, de estar apanhando, né? Sendo xingada, sendo dona de casa, sendo mãe, sendo esposa e sendo espancada. Isso eu já não estava aceitando mais pra minha vida. Não é porque eu tinha 4 filhos com ele que eu tinha que me sujeitar àquela vida. Foi quando eu resolvi sair e enfrentar a vida. E quando você, nas agressões que ele fazia, deixa eu só pôr um pouquinho mais pra trás aqui, né, que tá meio, eu tô ficando meio de lado aqui. Agora, nossa, como eu tô cabeçuda nesse vídeo, gente. Só pra quebrar o gelo. Essas agressões, ele chegou a te machucar muito? Sim. Quebrar Principalmente a última vez ele me machucou bastante. Eu fiquei com um lado do rosto assim todo machucado. Ele me bateu porque ele não aceitava a separação, né? Ele tava bêbado, né? Que ele tava bebendo muito, então ele não aceitava. Foi quando ele me bateu e foi quando eu decidi sair.
Aí você saiu e foi morar sozinha com seus 4 filhos. Na verdade, eu saí na primeira noite, mas como eu não tinha para onde ir, aonde ficar, eu deixei os meus filhos e saí. Com uma semana que eu tinha saído, eu arrumei casa, arrumei tudo, voltei para buscar os meus filhos. E aí eles foram numa boa... Meus filhos, sim. Meus filhos também não estavam mais aguentando aquela situação. Não os pequenos, porque os pequenos não entendiam. O maior mesmo, que ele chegou, mãe, vamos embora daqui que eu não aguento mais. Ele com 8 anos. E ele não agredia os filhos? Não, os filhos não, somente a mim. Menos mal, né? Sim, dos males o menor, porque tem uns que agredem além da esposa, os Sim, filhos... não, os filhos não. Não era aquele pai ali presente com os filhos, mas também não agredia. Os filhos não. A partir daí, pelo que dá pra entender, teve uma ressignificação, um renascer. Sim, teve que na base da... Você passou a Sim. ter um novo combustível. Enquanto elas não passam, né? E essa separação, esse novo mundo que eu tava entrando foi que me deu muita força. Os meus filhos me deram força, na verdade, né? Pra chegar onde eu cheguei até hoje. Que eles foram a minha rocha, onde eu me segurei, onde eu me peguei. Quando eu precisava de uma palavra de conforto, era eles que me davam. Não os pequenos, mas Os mais velhos. os mais velhos. Principalmente o mais velho. Tava sempre junto. Sim. Isso é muito bom, né? A família. Sim. Se sentir parada nessas horas. E todo mundo fala assim, criança não entende, né? Não entende uma bolhufa, né? Não Já sabe entendem, sim. Vivenciando uma a violência. Sim. E aí você fica nesse ambiente de violência e no fim eles acabam passando mais coisas, né? Tendo mais Sim. traumas ou, sei lá, acontece algum E distúrbio. graças a Deus nenhum dos meus filhos são violentos. Talvez porque eu tenha tirado eles antes desse ciclo, né, de Isso. violência. Então nenhum deles hoje é violento. Cada um Porque daí tem a então seu houve uma nova ritmo. reeducação. Sim, eles pegaram o seu exemplo e não o do pai, Sim. né? Sim. E aí depois ele veio atrás de você ainda alguma vez? Chegou, na verdade não foi nem ele que veio atrás de mim, eu fui até atrás deles, atrás do direito dos meus filhos, né? E foi quando ele me bateu mais uma vez, porque eu tinha pedido um botijão de gás. E ali pra mim foi O ápice. Né? Foi ali, naquele momento eu falei, não, eu não preciso disso, eu sou uma mulher capaz. Né? Então fui atrás, fui à luta e nunca precisei de nada dele, graças a Deus. E aí depois disso você começou outro relacionamento? Sim, depois de mais ou menos uns 3, 4 meses que eu estava separada dele, né, eu comecei a ter relacionamento com mulheres. Aí, olha, conta foi isso, a- como é que é? Foi aonde foi assim um novo mundo, um medo, porque não era só ter o caso com a mulher, era a aceitação. Sim. O meu medo não era eu estar com uma mulher, estar bem, estar feliz, era a aceitação das pessoas em volta de mim, né? As famílias, né? Isso, então logo de início, a primeira pessoa que eu falei foi pro meu filho mais velho. E ele aceitou numa boa, né? No entanto que ele falou pra mim, com 8 anos de idade, que preferia ver eu como uma mulher do que eu apanhando de um homem que nem ele viu, eu apanhando do pai dele. Olha que maturidade. Então ele foi o meu incentivo, ele foi ali, por muito tempo ele foi tudo pra mim, o meu filho mais velho, que era ele que me ajudava, ele que me incentivava, era ele que me dava uma palavra de conforto. E nessas palavras dele eu senti força, o resto pra mim não importava, porque quem importava eram meus filhos. Então a família, como eu não tenho muita família, né, somente a minha mãe, ficaram meio assim no início, mas depois acabaram aceitando, porque eu me impus. Sim. E, por exemplo, Fê, acho que muita gente vai perguntar, sempre essas perguntas que fazem pra vocês, mas vocês sempre foram, né, homossexuais? Você descobriu que era homossexual? Você, né, como se descobre essa sexualidade mais tarde, né? Porque na adolescência você tinha relacionamentos com homens, Sim, né? sim. Até se casou com um homem, teve 4 filhos. Aí a turma fala, do nada viu a casaca, será que foi por causa da violência? Teve alguma coisa a ver? Eu A gente acredito sabe que de uma certa forma sim, porque vem a carência. Sim. Né? Vem a carência, você se sente sozinho, então na sua cabeça o que acontece? Se você arrumar outro, será que vai ser igual? Aí você entra nesse novo mundo, né, do homossexualismo, e você vê que é totalmente diferente, é um carinho diferente, é uma atenção diferente, né? A mulher ela entende a outra. Então eu passei, não que as mulheres são perfeitas, têm um relacionamento perfeito, não, porque brigas, discussões todo mundo tem. Mas é uma cumplicidade totalmente diferente do que com um homem. Então eu entrei, gostei E ficou. e fiquei. A mulher é o cuidado, né? Sim. Você procura um cuidado especial, assim, você acaba se entregando também. Olha que bacana. É porque eu gosto de perguntar essas coisas, gente, porque eu tô do outro lado da moeda aqui, então é muito legal saber disso, acho que vocês também gostam de saber, né? E isso também ajuda a gente a perder o preconceito
pra ver que todo mundo é igual, que todo mundo se descobre de várias diferentes maneiras. Por exemplo, ali sempre soube que era homossexual, Sim, sempre. desde pequenininha. Nunca gostou de homem. Assim, nunca achou um cara, nossa, esse cara eu casava, ai, cara lindo. Tipo, quando Leonardo DiCaprio, vai lembrar naquela época do Titanic? Que fazia fila pra casar com aquele homem, vai falar a verdade. Tinha isso. Eu já namorei homens, né? Só que o meu interesse maior sempre foi em mulheres. Sempre mulheres. E isso também. Não, eu não tinha criança, não. Nem adolescente, assim, Não. olhava uma mulher e falava, nossa, daí dá um caldo. Não. Foi bem depois mesmo. Que aí começou a ver com outros Isso. olhos. A partir do momento que eu entrei, eu comecei a ver com outros olhos, que não era nada daquilo que eu pensava e que as pessoas falavam, né? Porque pra todo mundo isso é uma falta de vergonha. Como muitas vezes eu ouvi, nossa, né, uma mulher, mãe de 4 filhos, agora saindo com mulher, né? Já teve pessoas de falar pra mim se eu não tinha vergonha disso. E a resposta era ali, na hora. Vergonha de estar com uma mulher, não. Eu tinha vergonha de ter 4 filhos com um homem e apanhar dele. Isso pra mim era vergonhoso. De ter uma mancha no corpo e falar, nossa, Paulo, o que foi isso? Ah, fulano me bateu. Sim. Isso pra mim era vergonha. Não de estar com uma mulher onde eu estava sendo reconhecida, amada, cuidada. Isso pra mim não era vergonha, como não é até hoje. E ainda existem aquelas perguntas, né, de muitas pessoas, mas você não sente falta de homem? Não. Já ouvi muitas vezes essas perguntas. Se você nunca é que você não encontrou o cara certo, né? Sempre fala, sim. Mas então seria do mesmo jeito o contrário, né? Então, no caso, eu gosto de homem, então é porque eu não encontrei a mulher certa, né? Na verdade, Porque eu não fica sinto assim. aquela falta de homem. Por quê? Porque o sexo ele não é tudo. O sexo é um complemento. Então, a partir do momento que você tem cuidado, você tem carinho, você tem atenção, Sim, é é mais diferente fácil, também, né? sim, é totalmente diferente. Bom, eu prefiro ser só de fábrica, enfim. Não sinto falta. Eu ainda sinto, então acho que eu não vou tão cedo. Quem sabe um dia, mas acho que não. Enfim. Mas aí voltando, então aí você começou a se relacionar com uma pessoa, mas aí você casou com ela ou não? Não, eu fiquei pouco tempo com essa pessoa, né? É uma história bem bacana. Fiquei acho que 1 ano e pouco com essa pessoa, tivemos nossas divergências ali, nossas brigas, acabamos nos separando. E nesse tempo eu acabei encontrando várias pessoas, né? Me relacionei, cheguei a morar junto há algum tempo, né? Com algumas pessoas. E depois de 13 anos mais ou menos, 12 para 13 anos, eu reencontrei essa primeira pessoa, né? Que eu namorei. No caso, a primeira namorada eu encontrei novamente. A gente voltou e ficamos juntas durante 6 anos, até que ela veio a falecer. Que foi sua esposa? Foi, antes da Leo. Então, pra quem não sabe, a Paula, ela é viúva, né? Ela ficou viúva 1 ano atrás. 1 ano atrás. Mais ou menos. E foi difícil pra caramba, né, essa fase? Foi uma fase muito difícil que eu não aceitava, eu não queria aceitar aquela situação, eu pedia muito pra Deus deixar ela, dar uma oportunidade pra ela, que eu cuidaria dela da forma que ela ficasse, da forma que Deus deixasse ela, eu cuidaria dela, né? E o que ela morreu? Ela morreu de câncer. Câncer? De câncer. E se ela tivesse uma segunda chance, ela ia ficar acamada? Com sequelas, o médico mesmo falou. E eu tava vendo que naquelas minhas orações eu tava sendo muito egoísta. Eu tava vendo o meu lado, né? O meu lado sentimental, mas eu não tava vendo a dor dela, o caso dela. Então eu comecei a conversar com Deus, pedia muito a Deus, ajoelhava, pedia a Deus para que Deus fizesse a vontade dele, que ela estava na mão dele, que fosse de melhor para ela, eu iria aceitar. E foi pouco tempo depois ela veio a falecer. Vai fazer 1 ano que ela veio a falecer. E foi muito difícil no início, chorei muito, eu tinha vontade, eu achava que se eu morresse eu iria encontrar com ela, né? Se você se matasse? Mais ou menos isso. E passou alguns meses, foi quando, por assim, acaso eu entrei num site, não sei como eu entrei nesse grupo, até hoje eu não sei como eu entrei, e fiquei 2 dias nesse grupo. Só que como eu não gosto dessas coisas, né, eu falei, vou apagar, deletar esse grupo, vou sair desse grupo, escrevi uma mensagem lá falando que ia sair. Só que ela já tinha me chamado, porque eu tinha comentado numa foto dela, né, e fiz um comentário, ela respondeu, mas ficou somente por isso, né, aí no outro dia eu entrei, ia deletar sair do grupo, e ela mandou uma mensagem pra mim, falando assim, eu te chamei no Messenger, né, mas eu não tinha visto. Foi quando eu entrei, né, saí do grupo, mas continuei conversando com ela.
Que até hoje a mesma gente fala, né? Como que eu entrei na grupo? Eu não sei como que eu cheguei naquele grupo, eu não sei o que eu tava fazendo ali. Também não lembro como entrei. Mas foi providência divina, certeza. E ela foi a peça-chave para mim hoje estar bem, estar de pé, ter mudado completamente o meu modo de pensar em muitas coisas, parar de olhar porque as outras pessoas queriam, né? Eu parei de viver a vida dos outros, comecei a viver a minha vida, aquilo que eu queria para mim. Eu queria crescer, eu queria ser alguém. Eu queria, quando alguém perguntasse, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou isso. Não parar pra pensar, nossa, o que eu sou? Sim, porque ó, uma coisa interessante é que assim, eu sei os dois lados da moeda, né? Porque a gente é amiga faz tempo, né? Muito tempo. E ali tava saindo de um relacionamento também muito tempo, né? 12 anos, 13? 11 anos. 11 anos, errei o tempo, tá vendo? Eu sou muito amiga, mas eu erro a data ainda. Droga. E ali tava muito triste também, depressiva. E também tava entregue as baratas ali, e eu falei pra ali, calma. Eu estava vivendo o luto assim como a Paula estava. Isso, as duas estavam no processo de luto e não se conheciam. Eu falei pra ali, calma que agora você vai encontrar uma pessoa que realmente vai te fazer feliz. E você vai ver como você vai sorrir. Não, imagina, não vou encontrar ninguém. E de repente, por, assim, milagre praticamente, as duas se encontraram no momento igual. Uma tava triste, quase morrendo de um lado, a outra triste, quase morrendo do outro. E foi uma coisa muito mágica, né? Porque vocês duas são muito iguais, né? Sim, muito Gostam iguais. das mesmas Sim. coisas, têm os mesmos interesses. E assim, eu convivo bastante com as duas semanalmente. E assim, é quase que nem uma máquina. Uma tá fazendo uma coisa, outra tá fazendo outra. Sim. Uma tá ajudando a outra. Existe muita união. Muita cumplicidade Sim, muita também. cumplicidade, Então bastante. é um companheirismo A maravilhoso. gente tem uma ligação muito grande. E o engraçado é que eu falo, é difícil, né, você conviver com uma psicóloga. Por quê? Você não tem o direito de ficar triste, você não pode ouvir uma música e tá sorrindo, mas ela olhar pra você e falar assim, por que esse tracinho de tristeza aí? Fala, pô, Deixa o meu tracinho. deixa meu tracinho aqui um pouquinho. Então, assim, ela consegue saber tudo que eu tô sentindo. Então, No começo incomodava mais, né? hoje... Mas assim, nunca me incomodou tanto, por quê? Porque ela sempre me deu a liberdade. Isso, é interessante. Ela não me tirou nada, ela não me tirou nada. Ela era a pessoa que, quando eu precisava chorar, né, que eu tava muito triste por causa da saudade, era com ela que eu ia conversar. Era com ela e ela falava pra mim, chora, põe pra Eu fora. nunca deixei ela deixar de viver o luto. Eu sempre falei pra ela, você vai viver o luto, você não vai apagar a sua história, que foi uma história bonita. Mesmo uma história triste, você não pode apagar. Sim. Porque é a sua história. E eu vou estar com você todos os momentos. E hoje você tá de pé por causa disso. Hoje eu tô de pé por causa disso. Já tem... Agora não mais, agora eu consegui passar essas fases, então hoje eu estou bem. Hoje eu consigo lembrar, consigo falar sem chorar. Mas até um tempo atrás a gente tá junto assim, né? Junto há 4 meses e foram 4 meses de, assim, não tenho o que reclamar. Muito bons, né? Não tem briga, não tem discussão, não tem nada, assim, é só companheirismo mesmo, é muita alegria. E a gente convive muito, muito bem mesmo. Bem no início, logo que eu mudei pra cá, né? Porque eu fiz, foi assim, foi uma loucura. Eu simplesmente larguei tudo, larguei família, filhos, tudo e vim embora. Né? São 5 horas de viagem, né? Coragem. Então, no começo, no início, eu sofria bastante a falta dela, né? Porque eu ainda estava vivendo luto. Eu estava me cobrando se eu estava certa ou se eu estava errada. Mas tem a cobrança das pessoas. tem, né? eu escutei muitas cobranças, tipo, nossa, nem meio morreu, você já tá com outra pessoa. Eu arrumei outra pessoa meses depois. E eu tive uma amiga que falou assim pra mim, Paula, a gente reclama muito de Deus, que Deus não olha pela gente, que Deus... parece que Deus não nos ama. Não, na verdade Deus nos ama e coloca a pessoa certa. A gente que não sabe dar valor e nem pegar aquilo que Deus está pondo. Naquele momento que você está precisando. Isso. E naquele momento, naquela hora, quem era para ter morrido era ela, não eu. Se fosse a minha vez, era eu que tinha morrido. Deus tinha me levado, não ela. Sim. Então a minha vida eu tinha que continuar. Sim. E Deus estava pondo uma pessoa do meu lado. Pra te amparar e pra me ajudar, sim. Vivendo, né? Então eu larguei tudo e vim. Eu não pensei 2 vezes, eu simplesmente vim. E adorou ficar aqui. Adorei, foi muito bom. E logo no início eu sofri bastante, né? Ela me aturou bastante, tadinha. Eu chorava muito, às vezes a gente tava jantando, eu chorava, começava a chorar. E não era só por saudade dela, né? Por aquele luto.
Saudade da minha casa, não que aqui não seja minha casa, né? Não que eu não esteja na minha casa, mas do meu espaço, né? Eu tava dividindo um novo espaço ali. E saudade dos meus filhos, dos meus netos, né? Então isso aí tudo foi... Hoje não, hoje eu já consigo lidar melhor. Hoje o que eu sinto muito, o que me dói um pouco mais é a saudade dos meus filhos, né? Mas falo com eles com vídeo, tudo, eles entendem e eles super me apoiam. Meus filhos é a minha vida, é meu tudo. Não sei o que seria de mim se não fossem os meus filhos, né? Que é eles que sempre me apoiaram, sempre. E a minha mãe também. Foi meus filhos e a minha mãe. A minha mãe foi a primeira. Minha mãe, ela nunca deu palpite na minha vida. Graças a Deus, ela não é aquela pessoa de... Ah, faz isso. Não, minha mãe não. Minha mãe é um exemplo de mulher. Minha mãe, eu falo que ela é meu... norte. Ela ali é tudo que eu preciso, eu encontro nela. E ela mesma falou pra mim antes mesmo, né, porque minha família não a conhece, e minha mãe conhece ela por vídeo, e minha mãe mesma falou pra mim, filha, vai ser feliz. Vai ser feliz. Não tem mais nada que te prenda. A sua missão com seus filhos você já cumpriu. Vai ser feliz. Quem sabe lá está a sua felicidade. O bacana de tudo são os filhos, né? Que eles têm uma boa aceitação. A gente tem uma acolhida muito grande com eles. Tem, meus filhos é tudo, né? A gente conversa assim como a minha filha, né? Tem uma aceitação muito grande. A filha dela é muito fofa, muito assim, me aceita, me respeita muito bem. Sim. Já notou como mãe também. Sim. A da mãe. Então, tá vendo, gente, como que essa história é bonita? Que assim, ó, não que a gente esteja valorizando a dor do outro, né? Mas assim, quantas pessoas que vão assistir esse vídeo passaram e passam as coisas que a Paula passou na vida, né? Por exemplo, primeiro começa a violência aí, já não ter uma identidade, né, histórico de vida. E as coisas não melhorou depois que eu me separei do pai dos meus filhos, né? Porque na época eu tinha violência dentro de casa, né? Mas depois começou o sofrimento com não ter dinheiro, não ter emprego, ser despejada, não ter comida para pôr na mesa para os meus filhos, ficar sem comer porque eu tinha que dar comida para os meus filhos. Mas eu sempre de cabeça erguida, sempre as pessoas perguntando, Paula, como é que tá as coisas? Tá bem? Tá ótimo, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não. Não era por orgulho, era porque eu tinha que fazer aquilo. Sim. Os filhos eram eu arrumei, então eu tinha que cumprir com a minha obrigação como mãe. Então eu ia atrás, o que tivesse que fazer, eu fazia por R$5, R$10, desde que eu conseguisse trazer um pouquinho de arroz e feijão e um ovo frito para dar para os meus filhos. Então, e muita mãe reclama, né, de não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, eu queria trabalho, tá vendo? Uma mãe de 4 filhos pequenos e se matando. Não deveria ser assim, né? Se a gente tivesse um governo, assim, não o governo atual, tá? Que isso aí a gente vai entrar numa briga de fla-flu, mas assim, uma política brasileira, como tem em outros países, que quando a mãe ela vira uma mãe solo, porque o pai abandona o filho, de repente, aí aos cuidados da mãe, o governo ajuda, né? Hoje ainda tem aquele Bolsa Família, mas naquela época não tinha nada disso, né? Então, quer dizer, você tem que ir à luta, o mercado de trabalho já é horrível, porque é uma mãe com 4 filhos, se o filho ficar doente, e aí? E aí eu tenho que cuidar, né? Também tenho uma obrigação dentro de casa. E, então não, fecha as portas. Então, eu acho que se você está assistindo esse vídeo, for um empresário, for uma pessoa, qualquer que seja a sua área, pense nessas pessoas que estão precisando dessa ajuda, né? Para criar os filhos, ter dignidade, porque foi doído, né? Sim, bastante. Foi uma luta. É muito difícil você ver um filho pedir uma bolacha e você não poder dar. Um copo de leite, você tem que pôr um pouco de água para poder dar para todos eles, acrescentar um pouquinho mais, né? No entanto que a gente dá risada aqui, que às vezes a gente fala sobre bolinho de chuva. Meus filhos veem isso daqui e vai dar risada. Falar em bolinho de chuva pra gente nossa, é marcante. É marcante. Por quê? Você imagina todos os dias você ter que tomar café da manhã com bolinho de chuva e pipoca, porque não tinha outra coisa, não tinha dinheiro para comprar pão. Então, como eu ganhava doações, às vezes uma farinha de trigo, uma coisa era o que dava para fazer para eles. Então, você fala para eles de bolinho de chuva, eles já revira a cara já. Porque nenhum deles suporta bolinhos de chuva. Pipoca, então, nem se fala. E eles hoje, eles dão risada com isso. Sim. E eles aprenderam a ser pessoas econômicas. Sim. Eles não são pessoas... esbanjam, né? Não, nenhum deles esbanja. Todos eles se viram, cada um, graças a Deus, sim, são de maiores, têm as suas vidas, né? Não são aquelas pessoas que vai cozinhar, todos eles cozinham muito bem. Faz tudo, sim, né? Aprenderam a cozinhar com a mãe, né? Aprenderam a cozinha, gente. Eu tô engordando com essa mulher, gente.
Ah, eu nem vou falar com tanto Igor, não. E todos eles aprenderam, e eles assim, eles não esbanjam, não é aquela pessoa, sobrou isso aqui, eu vou jogar fora, não. Congela, guarda, uma hora vai precisar daquilo ali. E eles fazem isso, dá pra fazer uma sopa, então todos eles são assim hoje. Então, aprenderam. isso chama-se resiliência. É você usar tudo aquilo ruim que você passou e transformar numa coisa boa. Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre dependência química e tal. São pessoas que não têm resiliência, né? Que sofreram alguma coisa. Ah, mas eu sofri tanto, eu passei fome quando era criança, por isso hoje eu sou assim. Mas hoje em dia não. Quase todo mundo, principalmente dos anos 80 para trás, passaram dificuldades ali, né? Crises financeiras muito graves, né? E hoje dão risada. Falam, nossa, lembra quando a gente comia bolinho de chuva? Hipócrita, café da manhã? Café da manhã. E dá risada, porque era Se aquilo. fosse pra pensar dessa forma, eu já era pra ter vindo de uma lá de baixo, Sim. tendo revoltas. Por quê? Não eu, no caso a minha mãe. Minha mãe não tem família, minha mãe foi criada dentro de um orfanato, minha mãe morou na rua, minha mãe, sabe, grávida de mim, sem ter onde ficar. Ela podia ser uma pessoa revoltada e passar essa revolta pra mim. Não, ao contrário, ela foi uma mulher de garra, trabalhou, venceu, me criou, né? Não me deu pro meu pai quando ele queria, me ensinou da forma dela, o que ela podia fazer e me dar. Ela me deu, me ensinou o certo, me ensinou o caminho errado, tudo que tinha que me ensinar, ela me ensinou, ela me fez uma mulher. E eu passei isso para os meus filhos. Meus filhos ficaram sem pai, viram agressões dentro de casa, né? Não foi um bom pai, cresceram com isso, também não são pessoas revoltadas. Eu não conheci meu pai, né? Podia ser uma pessoa revoltada, pô, meu pai fez isso com a minha mãe, também não sou uma pessoa revoltada porque não tive o carinho de um pai, não tive a atenção de um pai, não. Meus filhos da mesma forma. Não tiveram a atenção do pai, né? Que quando eu me separei, um tinha 1 ano, mais velho tinha 8, então não tiveram aquela convivência. E também não são pessoas revoltadas por não ter o amor do pai. Sim. E hoje, assim, a Paula, ela usa tudo isso para ajudar outras pessoas. Porque, por exemplo, você chegou aqui, pode ter o que for, tipo assim, o tempo que for, vão te servir um café, uma bolacha, alguma coisa, Sim. né? Vão te ajudar. É uma pessoa bem hospitaleira, Sim, né? acolhedora. A Lilda também né? Então, assim, eu me sinto muito bem estando junto com elas, não tô puxando o saco de vocês, não, mas eu tô sempre aqui enchendo o saco. Dando uma ênfase, lembrando que muitas mães, elas passam por um processo, igual a Paula passou, e acabam entregando os filhos. Sim. Por uma dificuldade financeira ou por não ter um suporte, né, de estar junto com os filhos, acaba doando, né? E a Paula é um exemplo de superação, de resiliência, renascer. Então ela teve um novo combustível, né, para que ela pudesse dar uma nova vida, dar novos exemplos. A Paula, ela fez isso para os filhos. Sim. Então, quantas Paulas que existe, né? Quantas Pois Paulas por isso que a gente trouxe uma Paula pra cá. E assim, não também uma coisa que você falou que é interessante nessa questão de adoção, né, de dar o filho. Muitas mulheres não dão filho também porque odeiam o filho, mas porque amam e realmente se vê numa condição que não conseguem mais lidar. Então deve ser horrível você ter uma criança no braço e falar, e aí, o que eu vou fazer? O que eu vou dar para essa criança? Então, talvez com uma outra família, ela vai ter tudo que eu não vou conseguir dar. Vou sempre amar, mas eu preciso que ele cresça. O que a Paula fez foi abraçar os filhos, colocar a dignidade dela. Exatamente, porque ela veio já de ela já veio de uma mãe que já tinha essa carga de não vou lutar, eu vou conseguir, né? Resiliente. Sim. E cada um tem a sua. A gente não pode julgar as pessoas que não conseguem fazer isso, né? De cuidar de 4 crianças, mas as que conseguem a gente tem que aplaudir mesmo, né? De pé, e falar assim, parabéns, porque não é fácil mesmo. E você vê que as agressões não pararam, né? Tanto apanhou, teve violência, depois ainda teve julgamentos por estar com uma mulher, depois quando essa mulher morreu por estar feliz com outra mulher. Julgamentos, na verdade, a gente tem até hoje, né? Sempre, nunca para, né? Só que eu aprendi a ver o que eu vou fazer com o julgamento dos outros. Eu não pego eles pra mim. Isso. Né? Então isso eu já trago de muito tempo atrás, né? Eu tô nessa situação agora, mas eu não quero ficar nessa situação. Eu vou usar essa situação que eu tô vivendo agora para alguma coisa melhor lá na frente. E sempre na minha cabeça passou o quê? Se eu tô passando por essa situação, é porque lá na frente eu tenho alguma coisa melhor. Então Deus tá me estruturando para eu poder lidar melhor com a situação que eu vou ter lá na frente, né? Então foi isso que sempre foi que fizesse com que eu andasse para frente.
Eu morei em área livre, né, em favela, mas eu não queria aquela vida para os meus filhos. Eu achava que aquele não era um local adequado, né? Porque apesar que quem faz o local é a pessoa e não o local, né? Você não acha que é tiro, né? Sim, então é mais pela violência, né? É mais pela violência e não pelo local, né? Porque se você é uma pessoa de bem, de boa índole, não importa onde você mora. Sim. Mas o duro é que a violência bate na porta de E mais eu sempre preservei muito isso. Eu sempre ensinei aos meus filhos, não dê motivo para que falem de você. Mesmo que falem, mas não dê motivo. Porque mesmo que falar, se você está com a sua mente, com a sua consciência tranquila, não tem problema. Não importa, né? E sempre passei isso pra eles e sempre, nunca fiquei satisfeita, vamos supor, com aquilo. Eu tô numa situação melhor, peraí, mas eu ainda posso chegar um pouquinho mais à frente. Eu sou capaz disso. Ela voltou a estudar. Então, agora ela vai começar a fazer Libras. Logo mais, intérprete de Libras. Tá fazendo curso de manicure também, uma excelente manicure. Ela vai fazer alongamento de minhas unhas. E daqui a pouco, quando ela terminar o curso, vai aparecer a Paula aqui embaixo. Sim. Falando para as pessoas que não conseguem entender, né? Não sei se a gente fala muito rápido, também não olha direto pra câmera, né? Então tem um probleminha. Então a Paula vai estar ajudando a gente nessa e outras pessoas também. Então quer dizer, ressignificou isso para ajudar outras pessoas. Eu acho que esse que é o sentido da vida. É você usar aquela dor que você tem, aquela manchinha negra que tá ali te deixando mal, transformar aquilo numa coisa boa e olhar para outra pessoa e falar assim: e aí, você também consegue, eu consegui, você consegue, né? O que você gostaria de falar? Todo ser humano é capaz, né? Não existe esse. Basta ter um pouquinho mais de força, fé em Deus em primeiro lugar, né? E ter força. E ver que é capaz, olhar pra dentro de si e ver que é capaz. Porque a maioria das pessoas acha que não é, né? Não, todos então, são. As pessoas rebaixando a gente: você não é capaz, você é burro, você é incompetente, você não vai conseguir fazer isso, você não tem foco, você não tem força. E a gente vai comprando essa ideia, vai se diminuindo e falando: realmente, acho que eu não tenho mesmo. Se a pessoa tá falando, é porque deve ter alguma coisa que eu não tô vendo, né? E na verdade não, às vezes as pessoas são cruéis mesmo, né? E elas gostam de diminuir o outro para se sentir importantes. Então, não dá valor para essas pessoas. Sempre vai aparecer alguém para diminuir a gente, né? Sim. Mas aí é a hora que você tem que olhar pro seu eu e falar: não, mas eu não sou isso. É aquilo que eu te falei. Você não tem que ver o que falo para você, né? E ver como você vai usar. Aprendi isso também com ela, né? E ver como você vai usar isso que tá acontecendo com você. O que falaram para você? De que forma você vai usar isso que falaram para você? Peraí, eu não sou burra, né? Então eu vou fazer por onde trabalhar para as pessoas verem que eu não sou daquele... Não as pessoas em geral, mas aquela pessoa. E mostrar. E não só para ela, para mim mesmo. Porque tudo que eu faço para minha vida de melhor, eu não faço para outros. Eu faço para mim estar bem, para mim me sentir bem comigo mesmo. Hoje eu olho lá atrás, tudo que eu passei, e nossa, como eu consegui. Mas eu não me engrandeço. Porque eu não fiz pra ninguém ver, eu não fiz pra uma plateia, eu fiz pra mim, pro meu bem-estar e pro bem-estar dos meus filhos, que hoje, graças a Deus, estão todos bem, todos encaminhados. E o que você gostaria de falar para as pessoas que estão passando por isso também, porque né, essa roda gira e continua. Tem mulheres aí que ainda estão sofrendo violência, estão sofrendo com preconceito, estão sofrendo com filhos pequenos, né, para cuidar. O que você... Não tem muito o que dizer. Em primeiro lugar, sim, amor próprio. Acima de tudo, amor próprio. Se olhar o seu interior, se amar e ver que você tem valores. Se você tem valores, você pode, e força de vontade, você chegar onde você quiser. O que os outros falam não importa. Use isso como um ensino, uma aprendizagem, não como uma derrota. Foi sempre o que eu fiz na minha vida. É um exemplo de olheiro, né? Sim. Olha, vai ser psicóloga também, gente. Vai ficar essa mulher na faculdade. Quase psicóloga. Tem o talento. Tô aprendendo, porque eu tô aprendendo a dar os conselhos assim. E o bom disso tudo é que eu não vou ser psicóloga, tá, gente? Eu vou ser interpretadora de Libras. Mas eu tenho aprendido com tudo isso, com essa convivência com essas duas maravilhosas psicólogas, que eu consigo hoje me avaliar, sabe? Me olhar e ver: peraí, por que eu tô triste? Qual é o motivo? Opa, não tem motivo. Peraí, vamos pôr um sorriso nesse rosto? Então hoje eu consigo me avaliar e ver o porquê, não deixar a depressão me pegar. Deus. Comecei a tomar remédio para depressão, remédios fortíssimos. Eu tinha que tomar de manhã e à noite porque eu já não dormia mais, né? Isso há um ano atrás.
E eu parei pra analisar e falei, não, eu não quero isso pra mim. Hoje o alface basta, né? Hoje só comer um pedacinho de alface já é o suficiente pra dormir, né? Hoje eu falo que eu tenho preguiça até de sentir preguiça, então tá bom. Então eu não aceitei, porque pra mim, eu entrar naquela situação de depressão, de tomar remédio, pra mim seria uma derrota. E eu venho há tantos anos lutando pra crescer interiormente, como ser humano, não materialmente, mas como ser humano, então eu não aceitava aquilo pra mim. Se eu deixasse me levar, se eu deixasse me abater, era como se eu tivesse me entregado. E eu já passei por situações bem piores, de fome, de tudo, e não deixei me abater. Então não ia ser agora. Então, e a terapia é isso, tá? Quando a gente vai no psicólogo, é que a Paula conseguiu praticamente, assim, conversas aleatórias aqui, porque ela tem muita força e garra, tá? Tem gente que consegue fazer isso sozinho. Mas tem pessoas que não conseguem, então a terapia é justamente para isso, é para você olhar e falar assim, não, peraí, o que eu vou fazer com isso? Todo mundo sofre, todo mundo passa, eu já passei por muita coisa e eu não vou deixar a peteca cair agora, nesse momento. Então, é por isso que existe a terapia. Tem muita gente que fala assim, eu não sou louco para procurar psicólogo e psiquiatra, eu vou continuar aqui com a minha dor de estimação, né, me alimentando essa dor, ela vai ficando bonita, vistosa, com os pelos lindos, né, porque a minha dor ela é peludinha, enfim, minha imaginação, beleza? Mas aquilo fica marcando ali e é ruim. Então, quando a gente chega numa sala de terapia, você tem que estar aberto para conversar com aquele terapeuta, ele vai mostrar para você, ele não vai curar a tua dor, ele vai mostrar para você o caminho para você curar a sua dor. E a Paula sabe fazer isso muito bem. Por isso que a gente convidou ela pra vir. A terapia ela vai dar novos sentidos aos pensamentos. Isso, que aí você vai ficar igual a Paula. Tipo assim, não, peraí, calma aí. Isso, eu converso com o meu eu. Ela não precisa, na verdade ela já tá dando conselho pra gente, tá? Porque quantas vezes eu sento ali fora, meu Deus do céu. Vocês acham que eu sou uma chorona, porque toda vez eu falo isso, né? Mas eu sou uma pessoa que precisa de terapia também, tá? E é com elas duas que eu faço. Não é muito gostoso, porque realmente é uma... Assim, quando a pessoa tá firme, tá forte, tem bastante história pra contar, são as pessoas que sabem te ajudar também. Fala, já passei por isso e sei que caminho que você dá as pedras aí, fala, né? Pisa ali, pisa lá. Então, parabéns, Paula. Obrigada. Paula é um exemplo de ressignificação. Sim, de tudo, de sair da violência. Que, gente, acho que é uma das piores coisas a sair do ciclo de violência. A primeira coisa é a dependência química, que é meio difícil, né? Acho que é uma das doenças mais chatas que tem. E depois o ciclo de violência, porque mexe com a autoestima, mexe com o emocional, mexe com todas as áreas, a pessoa fica com medo. E geralmente essa violência, você pode ver que ela é uma violência meio que social, né? A Paula teve que sair de casa com 4 crianças pequenas, não tendo pra onde ir, não sabendo se os filhos iam comer ou não. Então isso assusta muitas mulheres e não tem um respaldo da lei, né, como deveria. Hoje a gente tem a medida protetiva, mas como todo mundo sabe, precisa acontecer um crime para que ela comece a valer, quando na verdade deveria só ter um alerta e já ter a medida protetiva e ter todos os cuidados, o pai deveria pagar uma pensão. Muitos homens acham que pagar R$200 para uma criança é muito, a mulher vai fazer comprar uma mansão com R$200, né, claro. E na verdade teria que ter essa humanização mesmo, né, que tudo sobrecai em cima da mulher. Fácil não é, não vou falar que é fácil, é muito difícil, porque ver muitas das críticas, né, tipo, nossa, você sabia que ele era assim, porque você arrumou tantos filhos, eu escutei muito isso, muito de ter arrumado 4 filhos com um cara que não prestava, mas ninguém vê escrito na testa, eu presto, eu não presto, né? Eu vou mudar, vou viver com você tal tempo e depois disso eu vou ficar ruim. Ninguém vem com isso, né? Então eu não tinha como eu saber disso. Quando eu fui ver, eu já estava ali dentro daquele ciclo, né? Isso. Naquela situação com 4 filhos pequenos, sem saber o que fazer, e eu precisava tomar uma atitude, porque meus filhos não poderiam ficar naquela situação. Ela tomou uma decisão na hora certa. Sim. E também, por exemplo, no relacionamento abusivo, o cara sempre fala que vai mudar. Sim, né? A gente escuta bastante isso, sempre. Mas não muda. Não muda. Ele fala assim, desculpa, e bota a culpa em você. Então, quer dizer, a culpa é minha, então eu vou mudar e a situação vai mudar. Então é só eu tratar ele bem. Porque ele chegou, sei lá, ele tava de mau humor, eu provoquei ele porque eu passei aqui, não era pra passar aqui e apanhei. Então, quer dizer, a culpa é minha.
E aí quando você vai se dar conta da coisa, já você vê que não é você o negócio? Foi o caso, quando eu fui ver, eu já estava com 4 filhos e naquele ciclo de violência, né? Mas assim, eu nunca falei mal. Hoje eu brinco com os meus filhos em questão dele e tudo, né? Ele já faleceu, já vai fazer 7 anos que ele faleceu. Mas eu nunca deixei os meus filhos, eu falar mal dele, dos meus filhos, porque até então fui eu que escolhi. Sim. O erro não foi só dele, o erro foi meu também. Então geralmente as mulheres, elas criticam o homem e saem como santa. Não, porque ninguém pega ninguém à força. Ele não me pegou à força e eu arrumei 4 filhos à força. Foi porque eu também quis, né? Senão não teria vindo. Então com todos os erros, com todos os defeitos dele, nunca tive mágoa dele nem raiva, né? Só tive mágoa dele por ter sido um bom pai, estar presente na vida dos meus filhos, era a única mágoa que eu tinha dele. Mas não por tudo que ele fez, por quê? Ele me deu 4 filhos, que é a minha vida, que é tudo pra mim. E isso eu sou grata a ele. E com certeza se a gente vasculhar esse passado dele, a gente vai entender o porquê que ele era assim. Sim, né? Porque ninguém é ruim à toa. Então assim, quando a pessoa ela é feliz, ela vai transbordar a felicidade. Sim. Se ela é triste, ela vai dar tristeza. Cada um dá o que tem, né? Então esse pensamento que a gente não consegue ter do outro que machuca a gente, né? E as escolhas. Então, você é bem consciente das escolhas. Então, e eu acreditar por isso que eu nunca saí pedindo ajuda aqui ou reclamando, eu tô passando por isso, porque foi a minha escolha e eu tinha que arcar com aquilo ali. Sim. Fui eu que escolhi, ninguém falou, vai ficar com ele à força. Não, nem ele me pegou à força. Foi uma escolha minha. Então eu tinha que arcar com aquilo ali. Né? Exatamente. Eu não posso apontar ninguém por um erro meu. Ou pegar o meu fardo e jogar pra você. Você é a culpada. Não, você não é a culpada. A culpada fui eu. Então, eu tenho. Não que eu me sinta culpada de ter tido os meus filhos. Não. Sim, só me sinto culpada de ter dado um pai bom pros meus filhos. É a única culpa, assim, que eu sinto. Mas sou grata a ele pelos 4 filhos que ele me deu. Sim. E também foi até bom, né? Porque, querendo ou não, tudo isso fortaleceu tanto você quanto eles, né? Sim. Então, quer dizer, apesar de tudo, até ele foi um bom pai. Deu um exemplo do que não fazer e deu certo. Sim. Então, foi um erro que deu certo. Foi um erro que deu certo. Então, fica aí a dica pra vocês de resiliência, gente. Então, eu acho que é basicamente isso hoje. Muito obrigada por vocês nos assistirem. Curtem, compartilhem, seguem a gente, deixa comentários, tá? Quero agradecer as pessoas da Itália, Portugal, da Rússia que estão nos acompanhando. Um grande beijo para todos vocês. E muito obrigada por participar e contar a sua história, Paula. Obrigada. A gente vai trazer você mais vezes aqui. Tá bom, pode deixar que eu venho. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no canal, Ana Paula. Ela é a esposa da Li e tem uma história muito bonita de ressignificação, de resiliência e de tudo mais, né, Li? Sim. Né, Paula? Sim. E hoje nós vamos fazer uma bola na fogueira aqui com ela. A gente vai colocar na berlinda e fazer umas perguntas para ela, tá bom? Então vamos lá. Conta um pouquinho sobre a sua vida, Paula. Onde você nasceu, como que você cresceu? Conta pra gente. Eu nasci em São Paulo mesmo, né, na capital de São Paulo. Não venho de uma família, porque até então a minha mãe não teve família. Minha mãe foi criada num orfanato, então minha mãe não tem família. Então a família dela começou a partir de mim, né? Eu fui a primeira pessoa, algo que era dela mesmo, né? Então, ela sempre fala, era minha, né? E depois disso, né, a família começou a crescer a partir daí. Veio eu, depois veio o meu irmão, né? E aí que foi crescendo a família. Mas até então, ancestrais, passado mesmo, eu não tenho, né? Avô, tio, primos, não conheço ninguém. Nem da parte de pai, nem da parte de mãe. E pai também, você teve contato com seu pai? Não. Nenhum. Tive até meus 4, 5 anos, eu não tenho lembrança nenhuma dele, né? Mas fiquei um tempo com ele. Foi quando ele pediu pra minha mãe me dar pra ele criar, e minha mãe falou que não ia dar, porque quando ela engravidou, que ela estava na pior, que ela estava na rua, ele mandou ela se virar porque ela não era quadrada. E minha mãe se virou muito bem. Olha. Isso aí é uma nova geração, né? Sim, uma bela geração. E aí você foi crescendo, então, com a ajuda da sua mãe? Sim, eu fui crescendo, né? Minha mãe trabalhava, né? E eu ficava, minha mãe sempre pagava alguém para cuidar de mim, porque como ela não tinha onde ficar, então ela geralmente ficava na casa de patroas. E nem todas as patroas nem sempre aceitam filhos pequenos, porque acaba atrapalhando mesmo. Então minha mãe sempre pagava para estar cuidando de mim.
E nisso eu fui crescendo até mais ou menos meus 10, 11 anos, foi quando minha mãe se casou, né, arrumou um companheiro, foi quando eu tive meu primeiro lar, junto com a minha mãe. Daí foi crescendo, né, mais tarde me casei, né, eu tinha aqui meus 18 anos. Quando eu me casei, tive 4 filhos maravilhosos, né, que são as minhas bênçãos de Deus. Não estou casada até hoje, né, já me separei já há 20 anos, separada. E... Como que foi esse casamento seu? Foi conturbado, bem conturbado. Eu passei muitos momentos ruins, né? Eu tive tanto agressão física como verbal. Era um lar onde não dava para criar os meus filhos. Foi quando eu decidi sair, depois de uma briga, depois de muito apanhar, eu decidi estar saindo de dentro de casa, né? Com 4 filhos pequenos. E é onde ninguém apostava em mim, porque onde que eu ia com 4 filhos pequenos não tendo onde ficar. Mas qual a idade do seu último, do seu filho mais novo nessa época? 1 ano. 1 ano? E o mais velho 8. Nossa. E você não tinha nem pra onde ir? Não tinha pra onde ir. Não tinha, eu não sabia o que fazer. Eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer. Mas Deus coloca pessoas certas na hora certa na vida da gente, né? E eu teve pessoas que me ajudaram, me estenderam a mão, né? Mas eu sempre falava, não vou voltar atrás, né? Foi uma coisa que eu tomei pra mim. Eu não aceitava aquela vida pra mim, de estar apanhando, né? Sendo xingada, sendo dona de casa, sendo mãe, sendo esposa e sendo espancada. Isso eu já não estava aceitando mais pra minha vida. Não é porque eu tinha 4 filhos com ele que eu tinha que me sujeitar àquela vida. Foi quando eu resolvi sair e enfrentar a vida. E quando você, das agressões que ele fazia, deixa eu só pôr um pouquinho mais pra trás aqui, né? Que tá meio... Eu tô ficando meio de lado aqui. Agora... Nossa, como eu tô cabeçuda nesse vídeo, gente. Só pra quebrar o gelo. Essas agressões, ele chegou a te machucar muito? Sim. Principalmente a última vez ele me machucou bastante. Eu fiquei com um lado do rosto assim todo machucado. Ele me bateu porque ele não aceitava a separação, né? Ele tava bêbado, né? Que ele tava bebendo muito, então ele não aceitava. Foi quando ele me bateu e foi quando eu decidi sair. Aí você saiu e foi morar sozinha com seus 4 filhos? Na verdade, eu saí na primeira noite, mas como eu não tinha pra onde ir, aonde ficar, eu deixei os meus filhos e saí. Com 1 semana que eu tinha saído, eu arrumei casa, arrumei tudo, voltei pra buscar os meus filhos. E aí eles foram numa boa... Meus filhos, sim. Meus filhos também não estavam mais aguentando aquela situação. Não os pequenos, porque os pequenos não entendiam. O maior mesmo, que ele chegou, mãe, vamos embora daqui que eu não aguento mais. Ele com 8 anos. E ele não agredia os filhos? Não, os filhos não, somente a mim. Menos mal, né? Sim, dos males o menor, porque tem uns que agredem além da esposa, os filhos... Sim, não, os filhos não. Não era aquele pai ali presente com os filhos, mas também não agredia. Os filhos não. A partir daí, pelo que dá pra entender, teve uma ressignificação, um renascer. Sim, teve que ir na base da... Você passou a ter um novo combustível. E quantas não passam, né? E essa separação, esse novo mundo que eu tava entrando foi que me deu muita força. Os meus filhos me deram força, na verdade, né? Pra chegar onde eu cheguei até hoje. Que eles foram a minha rocha, onde eu me segurei, onde eu me peguei. Quando eu precisava de uma palavra de conforto, era eles que me davam. Não os pequenos, mas os mais velhos. Os mais velhos. Principalmente o mais velho. Tava sempre junto. Sim. Né? Isso é muito bom, né? Família. Sim. Se sentir parado nessas horas. E todo mundo fala assim, criança não entende, né? Não entende uma bolhufa, né? Não entendem, sim. A violência. Sim. E aí você fica nesse ambiente de violência e no fim eles acabam passando mais coisas, né? Tendo mais traumas ou, sei lá, acontece algum distúrbio. Graças a Deus nenhum dos meus filhos são violentos. Talvez porque eu tenha tirado eles antes desse ciclo, né, de violência. Então nenhum deles hoje é violento. Cada um tem o seu houve uma nova reeducação. Sim, eles pegaram o seu exemplo e não do pai, sim, né? Sim. E aí depois ele veio atrás de você ainda alguma vez? Chegou, na verdade não foi nem ele que veio atrás de mim, eu fui até atrás deles, atrás do direito dos meus filhos, né? E foi quando ele me bateu mais uma vez, porque eu tinha pedido um botijão de gás. E ali pra mim foi o ápice. Né? Foi, ali naquele momento eu falei, não, eu não preciso disso, eu sou uma mulher capaz. Né? Então fui atrás, fui à luta e nunca precisei de nada dele, graças a Deus. E aí depois disso você começou outro relacionamento? Sim, depois de mais ou menos uns 3, 4 meses que eu estava separada dele, né? Eu comecei a ter um relacionamento com mulheres. Aí, Conta isso, como é que é? Foi aonde foi assim um novo mundo, um medo, porque
não era só ter o caso com a mulher, era a aceitação. Sim. O meu medo não era eu estar com uma mulher, estar bem, estar feliz. Era a aceitação das pessoas em volta de mim, né? Da família, né? Isso. Então, logo de início, a primeira pessoa que eu falei foi pro meu filho mais velho. E ele aceitou numa boa, né? No entanto que ele falou pra mim, com 8 anos de idade, que preferia ver eu como uma mulher do que eu apanhando de um homem que nem ele viu, eu apanhando do pai dele. Olha que maturidade. Então, ele foi o meu incentivo, ele foi ali, por muito tempo, ele foi tudo pra mim, o meu filho mais velho, que era ele que me ajudava, ele que me incentivava, era ele que me dava uma palavra de conforto. E nessas palavras dele eu senti força, o resto pra mim não importava, porque quem importava eram meus filhos. Então a família, como não tenho muita família, né, somente a minha mãe, ficaram meio assim no início, mas depois acabaram aceitando, porque eu me impus. Sim. E, por exemplo, acho que muita gente vai perguntar, sempre tem essas perguntas que fazem pra vocês, mas vocês sempre foram, né, homossexuais? Você descobriu que era homossexual? Você, né, como se descobre essa sexualidade mais tarde, né? Porque na adolescência você tinha relacionamentos com homens, Sim, né? sim. Você se casou com um homem, teve 4 filhos. Aí a turma fala, do nada viu a casaca, será que foi por causa da violência? Teve alguma coisa a ver? Eu acredito que de uma certa forma sim, porque vem a carência. Sim. Né? Vem a carência, você se sente sozinho, então na sua cabeça o que acontece? Se você arrumar outro, será que vai ser igual? Aí você entra nesse novo mundo, né, do homossexualismo, e você vê que é totalmente diferente, é um carinho diferente, é uma atenção diferente, né? A mulher, ela entende a outra. Então eu passei, não que as mulheres são perfeitas, têm um relacionamento perfeito, não, porque brigas, discussões todo mundo tem, mas é uma cumplicidade totalmente diferente do que com um homem. Então eu entrei, gostei E ficou. e fiquei. A mulher é o cuidado, né? Sim. Você procura um cuidado especial, assim, você acaba se entregando também. Olha que bacana. É porque eu gosto de perguntar essas coisas, gente, porque eu tô no outro lado da moeda aqui, então é muito legal saber disso, acho que vocês também gostam de saber, né? E isso também ajuda a gente a perder o preconceito pra ver que todo mundo é igual, que todo mundo se descobre em várias diferentes maneiras. Por exemplo, ali sempre soube que era homossexual, Sim, sempre. desde pequenininha. Nunca gostou de homem. Assim, nunca achou um cara, nossa, esse cara eu casava, ai, cara lindo. Tipo, quando Leonardo DiCaprio, vai lembrar naquela época do Titanic? Que fazia fila pra casar com aquele homem, vai falar a verdade. Tinha isso. Eu já namorei homens, né? Só que o meu interesse maior sempre foi em mulheres. Sempre mulheres. E isso também. Não, eu não tinha criança, não. Nem adolescente, assim, olhava uma mulher e falava, nossa, daí dá um caldo. Não. Não. Foi bem depois mesmo. Que aí começou a ver com outros Isso. olhos. A partir do momento que eu entrei, eu comecei a ver com outros olhos, que não era nada daquilo que eu pensava e que as pessoas falavam, né? Porque para todo mundo isso é uma falta de vergonha. Como muitas vezes eu ouvi, nossa, né, uma mulher, mãe de 4 filhos, agora saindo com mulher, né? Já teve pessoas de falar para mim se eu não tinha vergonha disso. E a resposta era ali, na hora. Vergonha de estar com uma mulher, não. Eu tinha vergonha de ter 4 filhos com um homem e apanhar dele. Isso pra mim era vergonhoso. De ter uma mancha no corpo e falar, nossa, Paulo, o que foi isso? Ah, fulano me bateu. Sim. Isso pra mim era vergonha. Não de estar com uma mulher onde eu estava sendo reconhecida, amada, cuidada. Isso pra mim não era vergonha, como não é até hoje. E ainda existem aquelas perguntas, né, de muitas pessoas, mas você não sente falta de homem? Não. Já ouvi muitas vezes essas perguntas. Se você nunca é que você não encontrou o cara certo, né? Sempre fala assim. Mas então seria do mesmo jeito o contrário, né? Então, no caso, eu gosto de homem, então é porque eu não encontrei a mulher certa, né? Na verdade, Porque eu não fica sinto assim. aquela falta de homem. Por quê? Porque o sexo, ele não é tudo. O sexo é um complemento. Então, a partir do momento que você tem cuidado, você tem carinho, você tem atenção, Sim, é é diferente mais fácil, também, né? sim, é totalmente diferente. Bom, eu prefiro ser só de fábrica, enfim. Não sinto falta. Eu ainda sinto, então acho que eu não vou tão cedo. Quem sabe um dia, mas acho que não. Enfim. Mas aí voltando, então aí você começou a se relacionar com uma pessoa, mas aí você casou com ela ou não? Não, eu fiquei pouco tempo com essa pessoa, né? É até uma história bem bacana. Fiquei acho que 1 ano e pouco com essa pessoa, tivemos nossas divergências ali, nossas brigas, acabamos nos separando. E nesse tempo eu acabei encontrando várias pessoas, né? Me relacionei, cheguei a morar junto há algum tempo, né? Com algumas pessoas.
E depois de 13 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos, eu reencontrei essa primeira pessoa, né, que eu namorei. No caso, a primeira namorada eu encontrei novamente, a gente voltou e ficamos juntas durante 6 anos, até que ela veio a falecer. Que foi sua esposa? Foi, antes da Leo. Então, pra quem não sabe, a Paula, ela é viúva, né? Ela ficou viúva 1 ano atrás? 1 ano atrás. Mais ou menos. E foi difícil pra caramba, né, essa fase? Foi uma fase muito difícil que eu não aceitava, eu não queria aceitar aquela situação, eu pedia muito pra Deus deixar ela, dar uma oportunidade pra ela, que eu cuidaria dela da forma que ela ficasse, da forma que Deus deixasse ela, eu cuidaria dela, né? E o que ela morreu? Ela morreu de câncer. Câncer? De câncer. E se ela tivesse uma segunda chance, ela ia ficar acamada? Com sequelas, o médico mesmo falou. E eu tava vendo que naquelas minhas orações eu tava sendo muito egoísta. Eu tava vendo o meu lado, né? O meu lado sentimental, mas eu não tava vendo a dor dela, o caso dela. Então eu comecei a conversar com Deus, pedia muito a Deus, ajoelhava, pedia a Deus, para que Deus fizesse a vontade dele, que ela estava na mão dele, que fosse de melhor para ela, eu iria aceitar. E foi pouco tempo depois ela veio a falecer. Vai fazer 1 ano que ela veio a falecer. E foi muito difícil no início, chorei muito, eu tinha vontade, eu achava que se eu morresse eu iria encontrar com ela, né? Se você se matasse? Mais ou menos isso. E passou alguns meses, foi quando, por acaso, eu entrei num site, não sei como eu entrei nesse grupo, até hoje eu não sei como eu entrei, e fiquei 2 dias nesse grupo. Só que como eu não gosto dessas coisas, né, eu falei, vou apagar, deletar esse grupo, vou sair desse grupo, escrevi uma mensagem lá falando que ia sair. Só que ela já tinha me chamado, porque eu tinha comentado numa foto dela, né, e fiz um comentário, ela respondeu, mas ficou somente por isso, né, aí no outro dia eu entrei, ia deletar sair do grupo, e ela mandou uma mensagem pra mim, falando assim, eu te chamei no Messenger, né, mas eu não tinha visto. Foi quando eu entrei, né, saí do grupo, mas continuei conversando com ela. Que até hoje a mesma gente fala, né, como que eu entrei eu não sei como que eu cheguei naquele grupo, eu não sei o que eu tava fazendo ali. Também não lembro como eu entrei. Mas foi providência divina, certeza. E ela foi a peça-chave pra mim hoje estar bem, estar de pé, ter mudado completamente o meu modo de pensar em muitas coisas, parar de olhar porque as outras pessoas queriam, né? Eu parei de viver a vida dos outros, comecei a viver a minha vida, aquilo que eu queria pra mim. Eu queria crescer, eu queria ser alguém. Eu queria, quando alguém perguntasse, o que você faz, qual é a sua profissão? Eu sou isso. Não parar pra pensar, nossa, o que eu sou? Sim, porque ó, uma coisa interessante é que assim, eu sei os 2 lados da moeda, né? Porque a gente é amiga faz tempo, né? Muito tempo. E ali tava saindo de um relacionamento também muito tempo, né? 12 anos, 13? 11 anos. 11 anos, errei o tempo, tá vendo? Eu sou muito amiga, mas eu erro a data ainda, droga. E ali tava muito triste também, depressiva, e também tava entregue as baratas ali, eu falei pra Ali, calma. Eu estava vivendo um luto, assim como a Paula estava. Isso, as duas estavam no processo de luto e não se conheciam. Eu falei pra Ali, calma que agora você vai encontrar uma pessoa que realmente vai te fazer feliz, e você vai ver como você vai sorrir. Não, imagina, não vou encontrar ninguém. E de repente, por, sim, milagre praticamente, as duas se encontraram no momento igual. Uma tava triste, quase morrendo de um lado, a outra triste, quase morrendo do outro. E foi uma coisa muito mágica, né? Porque vocês duas são muito iguais, né? Sim, muito iguais. Gostam das mesmas Sim. coisas, têm os mesmos interesses. E assim, eu convivo bastante com as duas semanalmente. E assim, é quase que nem uma máquina. Uma tá fazendo uma coisa, outra tá fazendo outra. Sim. Uma tá ajudando a outra. Existe muita união. Muita cumplicidade. Sim, muita também. Cumplicidade, então, bastante. É um companheirismo maravilhoso. A gente tem uma ligação muito grande. E o engraçado é que eu falo, é difícil, né, você conviver com uma psicóloga. Por quê? Você não tem o direito de ficar triste, você não pode ouvir uma música e tá sorrindo, mas ela olhar pra você e falar assim, por que esse tracinho de tristeza aí? Fala, pô, deixa o meu tracinho. Deixa meu tracinho aqui um pouquinho. Então, assim, ela consegue saber tudo que eu tô sentindo. Então, no começo incomodava mais, né? Hoje... Mas assim, nunca me incomodou tanto, por quê? Porque ela sempre me deu a liberdade. Isso, é interessante. Ela não me tirou nada, Ela era a pessoa que, quando eu precisava chorar, né, que eu tava muito triste por causa da saudade, era com ela que eu ia conversar. Era com ela e ela falava pra mim, chora.
põe pra Eu fora. nunca deixei ela deixar de viver o luto. Eu sempre falei pra ela, você vai viver o luto, você não vai apagar a sua história, porque foi uma história bonita, mesmo uma história triste, você não pode apagar, porque é a sua história. E eu vou estar com você todos os momentos. E hoje você tá de pé por causa disso. Hoje eu tô de pé por causa disso. Já tem... Agora não mais, agora eu consegui passar essas fases, então hoje eu estou bem. Hoje eu consigo lembrar, consigo falar sem chorar. Mas até um tempo atrás a gente tá junto assim, né? Junto há 4 meses, e foram 4 meses de, assim, não tenho o que reclamar, muito bons, né? Não tem briga, não tem discussão, não tem nada, assim. É só companheirismo mesmo, é muita alegria. E a gente convive muito, muito bem mesmo. Bem no início, logo que eu mudei pra cá, né? Porque eu fiz, foi assim, foi uma loucura. Eu simplesmente larguei tudo, larguei família, filhos, tudo e vim embora. Né? São 5 horas de viagem, né? Coragem. Então, no começo, no início, eu sofria bastante a falta dela, né? Porque eu ainda estava vivendo luto. Eu estava me cobrando se eu estava certa ou se eu estava errada. Porque tem a cobrança das pessoas. Tem, né? eu escutei muitas cobranças, tipo, nossa, nem me morreu, você já tá com outra pessoa. Eu arrumei outra pessoa meses depois. E eu tive uma amiga que falou assim pra mim, Paula, a gente reclama muito de Deus, que Deus não olha pela gente, que Deus... parece que Deus não nos ama. Não, na verdade Deus nos ama e coloca a pessoa certa. A gente que não sabe dar valor e nem pegar aquilo que Deus está pondo. Naquele momento que você está precisando. Isso. E naquele momento, naquela hora, quem era para ter morrido era ela, não eu. Se fosse a minha vez, era eu que tinha morrido. Deus tinha me levado, não ela. Sim. Então a minha vida eu tinha que continuar. Sim. E Deus estava pondo uma pessoa do meu lado. Para te amparar e para me ajudar. Sim. Vivendo, né? Então eu larguei tudo e vim. Eu não pensei 2 vezes, eu simplesmente vim. E adorou ficar aqui. Adorei, foi muito bom. E logo no início eu sofria bastante, né? Ela me aturou bastante, tadinha. Eu chorava muito, às vezes a gente tava jantando, eu chorava, começava a chorar. E não era só por saudade dela, né? Por aquele luto. Saudade da minha casa, não que aqui não seja a minha casa, né? Não que eu não esteja na minha casa, mas do meu espaço, né? Eu tava dividindo um novo espaço ali. Sim. E saudade dos meus filhos, dos meus netos, né? Então isso aí tudo foi... Hoje não, hoje eu já consigo lidar melhor. Hoje o que eu sinto muito, o que me dói um pouco mais é a saudade dos meus filhos, né? Mas falo com eles com vídeo, tudo, eles entendem e eles super me apoiam. Meus filhos é a minha vida, é meu tudo. Não sei o que seria de mim se não fossem os meus filhos, né? Que é eles que sempre me apoiaram, sempre. E a minha mãe também. Foi meus filhos e a minha mãe. A minha mãe foi a primeira. Minha mãe, ela nunca deu palpite na minha vida. Graças a Deus, ela não é aquela pessoa de... faz isso. Não, minha mãe não. Minha mãe é um exemplo de mulher. Minha mãe, falo que ela é meu... norte. Ela ali é tudo que eu preciso, eu encontro nela. E ela mesma falou pra mim antes mesmo, né? Porque minha família não a conhece. E minha mãe conhece ela por vídeo. E minha mãe mesma falou pra mim, filha, vai ser feliz. Vai ser feliz. Não tem mais nada que te prenda. A sua missão com seus filhos você já cumpriu. Vai ser feliz. Quem sabe lá está a sua felicidade. O bacana de tudo são os filhos, né? Que eles têm uma boa aceitação. Né? Eles têm uma acolhida muito grande comigo. Tem, meus filhos tudo. Né? A gente conversa assim como a minha filha, né? Tem uma aceitação muito grande. A filha dela é muito fofa, muito assim, me aceita, me respeita muito bem. Sim. Já adotou como mãe também. Sim. Já da mãe. Então, tá vendo, gente, como que essa história é bonita? Que assim, ó, não que a gente esteja valorizando a dor do outro, né? Mas assim, quantas pessoas que vão assistir esse vídeo passaram e passam as coisas que a Paula passou na vida, né? Por exemplo, primeiro começa a violência aí, já não ter uma identidade, né, histórico de vida. As coisas não melhorou depois que eu me separei do pai dos meus filhos, né? Porque na época eu tinha violência dentro de casa, né? Mas depois começou o sofrimento com não ter dinheiro, não ter emprego, ser despejada, não ter comida para pôr na mesa para os meus filhos, ficar sem comer porque eu tinha que dar comida para os meus filhos. Mas eu sempre de cabeça erguida, sempre as pessoas perguntando, Paula, como é que tá as coisas? Tá bem? Tá ótimo, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não. E não era por orgulho, era porque eu tinha que fazer aquilo. Sim. Os filhos eram eu arrumei, então eu tinha que cumprir com a minha obrigação como mãe. Então eu ia atrás, o que tivesse que fazer, eu fazia por R$5, R$10, desde que eu conseguisse trazer um pouquinho de arroz e feijão e um ovo frito para dar para os meus filhos.
Então, e muita mãe reclama, né, de não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, eu queria trabalho, tá vendo? Uma mãe e 4 filhos pequenos e se matando. Não deveria ser assim, né? Se a gente tivesse um governo, assim, não o governo atual, tá? Que isso aí a gente vai entrar numa briga de fla-flu, mas assim, uma política brasileira, como tem em outros países, que quando a mãe ela vira uma mãe solo, porque o pai abandona o filho, de repente, aí aos cuidados da mãe, o governo ajuda, né? Hoje ainda tem aquele Bolsa Família, mas naquela época não tinha nada disso, né? Então, quer dizer, você tem que ir à luta, o mercado de trabalho já é horrível, porque é uma mãe com 4 filhos, se o filho ficar doente, e aí? E aí que eu tenho que cuidar, né? Também tenho uma obrigação dentro de casa. E, então não, fecha as portas. Então, eu acho que se você está assistindo esse vídeo, for um empresário, for uma pessoa, qualquer que seja a sua área, pense nessas pessoas que estão precisando dessa ajuda, né? Para criar os filhos, ter dignidade, porque foi doído, né? Sim, bastante. Foi uma luta. É muito difícil você ver um filho pedir uma bolacha e você não poder dar. Um copo de leite, você tem que pôr um pouco de água para poder dar para todos eles, acrescentar um pouquinho mais, né? No entanto, que a gente dá risada aqui, que às vezes a gente fala sobre bolinho de chuva. Meus filhos veem isso daqui e vai dar risada. Falar em bolinho de chuva pra gente Nossa, é marcante. É marcante. Por quê? Você imagina todos os dias você ter que tomar café da manhã com bolinho de chuva e pipoca, porque não tinha outra coisa, não tinha dinheiro para comprar pão. Então, como eu ganhava doações, às vezes uma farinha de trigo, uma coisa, era o que dava para fazer para eles. Então, você fala para eles de bolinho de chuva, eles já revira a cara, já. Porque nenhum deles suporta bolinhos de chuva. Pipoca, então, nem se fala. E eles hoje, eles dão risada com isso. Sim. E eles aprenderam a ser pessoas econômicas. Sim. Eles não são pessoas... esbanjam, né? Não, nenhum deles esbanja. Todos eles se viram, cada um, graças a Deus, são de maiores, têm as suas vidas, né? Não são aquelas pessoas que vai cozinhar, todos eles cozinham muito bem. Faz tudo, né? Aprenderam a cozinhar com a mãe, né? Aprenderam a cozinha, gente. Eu tô engordando com essa mulher, gente. Eu nem vou falar quanto eu tô engordando. E todos eles aprenderam, e eles assim, eles não esbanjam, não é aquela pessoa, sobrou isso aqui, eu vou jogar fora. Não, congela, guarda, uma hora vai precisar daquilo ali. E eles fazem isso, dá pra fazer uma sopa, então todos eles são assim hoje. Então, aprenderam. Isso chama-se resiliência. É você usar tudo aquilo ruim que você passou e transformar numa coisa boa. Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre dependência química e tal. São pessoas que não têm resiliência, né? Que sofreram alguma coisa. Mas eu sofri tanto, eu passei fome quando era criança, por isso hoje eu sou assim. Mas hoje em dia não. Quase todo mundo, principalmente dos anos 80 para trás, passaram dificuldades ali, né? Crises financeiras muito graves, né? E hoje dão risada. Falam, nossa, lembra quando a gente comia bolinho de chuva? Pipoca do café da manhã? Café da manhã. E dá risada, porque se fosse para pensar dessa forma, eu já era para ter vindo de lá de baixo, sim, tendo revoltas. Por quê? Não eu, no caso a minha mãe. Minha mãe não tem família, minha mãe foi criada dentro de um orfanato, minha mãe morou na rua, minha mãe, sabe, grávida de mim, sem ter onde ficar. Ela podia ser uma pessoa revoltada e passar essa revolta para mim. Não, ao contrário, ela foi uma mulher de garra, trabalhou, venceu, me criou, né? Não me deu pro meu pai quando ele queria, me ensinou da forma dela, o que ela podia fazer e me dar. Ela me deu, me ensinou o certo, me ensinou o caminho errado, tudo que tinha que me ensinar, ela me ensinou, ela me fez uma mulher. E eu passei isso para os meus filhos. Meus filhos ficaram sem um pai, viram agressões dentro de casa, né? Não foi um bom pai, cresceram com isso, também não são pessoas revoltadas. Eu não conheci meu pai, né? Podia ser uma pessoa revoltada, meu pai fez isso com a minha mãe, também não sou uma pessoa revoltada porque não tive o carinho de um pai, não tive a atenção de um pai, não. Meus filhos da mesma forma. Não tiveram a atenção do pai, né? Que quando eu me separei, um tinha 1 ano, mais velho tinha 8, então não tiveram aquela convivência. E também não são pessoas revoltadas por não ter o amor do pai. Sim. E hoje, assim, a Paula, ela usa tudo isso para ajudar outras pessoas. Porque, por exemplo, você chegou aqui, pode ter o que for, tipo assim, o tempo que for, vão te servir um café, uma bolacha, alguma coisa, sim, né? Vão te ajudar. É uma pessoa bem hospitaleira, sim, né? Acolhedora. A Lilda também né? Então, assim, eu me sinto muito bem estando junto com elas, não tô puxando o saco de vocês, não, mas eu tô sempre aqui enchendo o saco. Dando uma ênfase, lembrando que muitas mães, elas passam por um processo, igual a Paula passou, e acabam entregando os filhos. Sim. Por uma dificuldade financeira
ou por não ter um suporte, né, de estar Isso, junto com os filhos, acaba doando, né? E a Paula é um exemplo de superação, de resiliência, para que ela pudesse dar uma nova vida, dar novos exemplos, a Paula ela fez isso para os filhos. Sim. Então, quantas Paulas que existe, né? Quantas Paulas por isso que a gente trouxe uma Paula para cá. E assim, não também uma coisa que você falou que é interessante nessa questão de adoção, né, de dar o filho. Muitas mulheres não dão filho também porque odeiam o filho, mas porque amam e realmente se vê numa condição que não conseguem mais lidar. Então deve ser horrível você ter uma criança no braço e falar, e aí, o que eu vou fazer o que eu vou dar para essa criança? Então, talvez com uma outra família, ela vai ter tudo que eu não vou conseguir dar. Vou sempre amar, mas eu preciso que ele cresça. Né? O que a Paula fez foi abraçar os filhos, colocar a dignidade dela. Exatamente, porque ela veio já de uma... diferença. Então, ela já veio de uma mãe que já tinha essa carga de não, vamos lutar, eu vou conseguir, né? Resiliente. Sim. E cada um tem a sua. A gente não pode julgar as pessoas que não conseguem fazer isso, né? De cuidar de 4 crianças. Mas as que conseguem a gente tem que aplaudir mesmo, né? De pé, e falar assim, parabéns, porque não é fácil mesmo. E você vê que as agressões não pararam, né? Tanto apanhou, teve violência, depois ainda teve julgamentos por estar com uma mulher, depois quando essa mulher morreu por estar feliz com outra mulher. Julgamentos, na verdade, a gente tem até hoje, né? Sempre, nunca para, né? Só que eu aprendi a ver o que eu vou fazer com o julgamento dos outros. Eu não pego eles pra mim. Isso. Né? Então isso eu já trago de muito tempo atrás, né? Eu tô nessa situação agora, mas eu não quero ficar nessa situação. Eu vou usar essa situação que eu tô vivendo agora para alguma coisa melhor lá na frente. E sempre na minha cabeça passou o quê? Se eu tô passando por essa situação, é porque lá na frente eu tenho alguma coisa melhor. Então Deus tá me estruturando para eu poder lidar melhor com a situação que eu vou ter lá na frente, né? Então foi isso que sempre foi que fizesse com que eu andasse para frente. Eu morei em área livre, né, em favela, mas eu não queria aquela vida para os meus filhos. Eu achava que aquilo não era um local adequado, né? Porque apesar que quem faz o local é a pessoa e não o local, né? Mas eu não acho que é tiro, né? Sim, então é mais pela violência, né? É mais pela violência e não pelo local, né? Porque se você é uma pessoa de bem, de boa índole, não importa onde você mora. Mas eu digo que a violência bate na porta de e mais. E eu sempre preservei muito isso. Eu sempre ensinei aos meus filhos, não dê motivo para que falem de você. Mesmo que falem, mas não dê motivo. Porque mesmo que falar, se você está com a sua mente, com a sua consciência tranquila, não tem problema. Não importa, né? E sempre passei isso para eles e sempre, nunca fiquei satisfeita, vamos supor, com aquilo. Eu tô numa situação melhor, peraí, mas eu ainda posso chegar um pouquinho mais à frente. Eu sou capaz disso. Ela voltou a estudar. Então, agora ela vai começar a fazer Libras. Logo mais, intérprete de Libras. Tá fazendo curso de manicure também, uma excelente manicure. Ela vai fazer alongamento das unhas. E daqui a pouco, quando ela terminar o curso, vai aparecer a Paula aqui embaixo. Sim. Falando para as pessoas que não conseguem entender, né? Não sei se a gente fala muito rápido, também não olha direto pra câmera, né? Então tem um probleminha. Então a Paula vai estar ajudando a gente nessa e outras pessoas também. Então quer dizer, ressignificou isso para ajudar outras pessoas. Eu acho que esse que é o sentido da vida. É você usar aquela dor que você tem, aquela manchinha negra que tá ali te deixando mal, transformar aquilo numa coisa boa e olhar para outra pessoa e falar assim, e aí, você também consegue, eu consegui, você consegue, né? O que você gostaria de falar? Todo ser humano é capaz, né? Não existe esse. Basta ter um pouquinho mais de força, fé em Deus em primeiro lugar, né? E ter força. E ver que é capaz, olhar para dentro de si e ver que é capaz. Porque a maioria das pessoas acha que não é, né? Não, todos tem são. Tem tantas pessoas rebaixando a gente, você não é capaz, você é burro, você é incompetente, você não vai conseguir fazer isso, você não tem foco, você não tem força. E a gente vai comprando essa ideia e vai se diminuindo e falando, realmente, eu acho que eu não tenho mesmo. Se a pessoa tá falando é porque deve ter alguma coisa que eu não tô vendo, né? E na verdade não, às vezes as pessoas são cruéis mesmo, né? E elas gostam de diminuir o outro para se sentir importantes. Então, não dá valor para essas pessoas. Sempre vai aparecer alguém para diminuir a gente, né? Sim. Mas aí é a hora que você tem que olhar pro seu eu e falar, não, mas eu não sou isso. É aquilo que eu te falei. Você não tem que ver o que falo para você, né? E ver como você vai usar, aprendi isso também com ela, né? E ver como você vai usar isso que tá acontecendo com você, o que falaram para você. De que forma você vai usar isso que falaram para você. Peraí, eu não sou burra, né? Então eu vou fazer por onde trabalhar
Para as pessoas verem que eu não sou daquele... Não as pessoas em geral, mas aquela pessoa. Sim. Me mostrar. E não só para ela, para mim mesmo. Porque eu não, tudo que eu faço para minha vida de melhor, eu não faço para outros. Eu faço para mim estar bem, para mim me sentir bem comigo mesmo. Hoje eu olho lá atrás, tudo que eu passei, e eu falo, nossa, como eu consegui. Mas eu não me engrandeço, porque eu não fiz para ninguém ver. Eu não fiz para uma plateia, eu fiz para mim, para o meu bem-estar e para o bem-estar dos meus filhos, que hoje, graças a Deus, estão todos bem, todos encaminhados. E o que você gostaria de falar para as pessoas que passaram, que estão passando por isso também, porque né, essa roda gira e continua. Tem mulheres aí que ainda estão sofrendo violência, estão sofrendo com preconceito, estão sofrendo com filhos pequenos, né, para cuidar. O que você... Não tem muito o que dizer. Em primeiro lugar, assim, amor próprio. Acima de tudo, amor próprio. Se olhar o seu interior, se amar e ver que você tem valores. Se você tem valores, você pode, e força de vontade, você chega onde você quiser. O que os outros falam não importa. Use isso como um ensino, como uma aprendizagem, não como uma derrota. Foi sempre o que eu fiz É um na minha exemplo de vida. olheiro, né? Sim. Olha, vai ser psicóloga também, gente. Vai deixar essa mulher na Já é faculdade. quase psicóloga. Tem o Tô talento. aprendendo, porque eu tô aprendendo a dar os conselhos assim. E o bom disso tudo é que eu não vou ser psicóloga, tá, gente? Eu vou ser interpretadora de Libras. Mas eu tenho aprendido com tudo isso, com essa convivência com essas duas maravilhosas psicólogas, que eu consigo hoje me avaliar. Sabe, me olhar e ver, peraí, por que eu tô triste? Qual é o motivo? Opa, não tem motivo. Peraí, vamos pôr um sorriso nesse rosto? Então hoje eu consigo me avaliar e ver o porquê, não deixar a depressão me pegar. Deus. Comecei a tomar remédio para depressão, remédios fortíssimos, eu tinha que tomar de manhã e à noite porque eu já não dormia mais, né? Isso há um ano atrás. E eu parei para analisar e falei, não, eu não quero isso para mim. Hoje o alface basta, né? Hoje só comer um pedacinho de alface já é o suficiente para dormir, né? Hoje eu falo que eu tenho preguiça até sentir preguiça, então tá bom. Então eu não aceitei, porque para mim, eu entrar naquela situação de depressão, de tomar remédio, para mim seria uma derrota. Sim. E eu venho há tantos anos lutando para crescer interiormente, como ser humano, não materialmente, mas como ser humano, então eu não aceitava aquilo para mim. Se eu deixasse me levar, se eu deixasse me abater, era como se eu tivesse me entregado. E eu já passei por situações bem piores, de fome, de tudo, e não deixei me abater. Então não ia ser agora. Então, e a terapia é isso, tá? Quando a gente vai no psicólogo, que a Paula conseguiu praticamente, assim, conversas aleatórias aqui, porque ela tem muita força e garra, tá? Tem gente que consegue fazer isso sozinha. Mas tem pessoas que não conseguem, então a terapia é justamente para isso, é para você olhar e falar assim, não, peraí, o que eu vou fazer com isso? Todo mundo sofre, todo mundo passa, eu já passei por muita coisa e eu não vou deixar a peteca cair agora, nesse momento. Então, é por isso que existe a terapia. Tem muita gente que fala assim, eu não sou louco para procurar psicólogo e psiquiatra, eu vou continuar aqui com o meu caminhador de estimação, né, me alimentando essa dor, ela vai ficando bonita, vistosa, com os pelos lindos, né, porque a minha dor ela é peludinha, tem até... Enfim, minha imaginação, beleza? Mas aquilo fica marcando ali e é ruim. Então, quando a gente chega numa sala de terapia, você tem que estar aberto para conversar com aquele terapeuta. Ele vai mostrar para você, ele não vai curar a tua dor. Ele vai mostrar para você o caminho para você curar a sua dor. E a Paula sabe fazer isso muito bem. Por isso que a gente convidou ela para vir. A terapia ela vai dar novos sentidos aos pensamentos. Isso, que aí você vai ficar igual a Paula. Tipo assim, não, peraí, calma aí. Isso, eu converso com o meu eu. Ela não precisa, na verdade ela já tá dando conselho pra gente, tá? Porque tem quantas vezes eu sento ali fora, meu Deus do céu. Vocês acham que eu sou uma chorando, porque toda vez eu falo isso, né? Mas eu sou uma pessoa que precisa de terapia também, tá? E é com as duas que eu faço. Não é muito gostoso, porque realmente é uma... Assim, quando a pessoa tá firme, tá forte e tem bastante história pra contar, são as pessoas que sabem te ajudar também. Fala, já passei por isso e sei que caminho você das pedras aí que fala, né? Pisa ali, pisa lá. Então, parabéns, Paula. Obrigada. Paula é um exemplo de ressignificação. Sim, de tudo, de sair da violência. Que, gente, acho que é uma das piores coisas a sair do ciclo de violência. A primeira coisa é a dependência química, que é meio difícil, né? Acho que é uma das doenças mais chatas que tem. E depois o ciclo de violência, porque
mexe com a autoestima, mexe com o emocional, mexe com todas as áreas, a pessoa fica com medo. E geralmente essa violência, você pode ver que ela é uma violência meio que social. Que nem a Paula teve que sair de casa com 4 crianças pequenas, não tendo para onde ir, não sabendo se os filhos iam comer ou não. Então isso assusta muitas mulheres. E não tem um respaldo da lei, né, como deveria. Hoje a gente tem a medida protetiva, mas como todo mundo sabe, precisa acontecer um crime para que ela comece a valer, quando na verdade deveria só ter um alerta e já ter a medida protetiva e ter todos os cuidados. O pai deveria pagar uma pensão. Muitos homens acham que pagar R$200 para uma criança é muito, a mulher vai fazer comprar uma mansão com R$200, né, claro. E na verdade teria que ter essa humanização mesmo, né, que tudo sobrecai em cima da mulher. Fácil não é, não vou falar que é fácil, é muito difícil, porque vê muitas das críticas, né, tipo, nossa, você sabia que ele era assim, como que você arrumou tanto filhos? Eu escutei muito isso, muito de ter arrumado 4 filhos com um cara que não prestava, mas ninguém vem escrito na testa, eu presto ou eu não presto, né? Sim, eu vou mudar, vou viver com você tal tempo e depois disso eu vou ficar ruim. Ninguém vem com isso, né? Então eu não tinha como eu saber disso. Quando eu fui ver, eu já estava ali dentro daquele ciclo, né? Isso. Naquela situação com 4 filhos pequenos sem saber o que fazer, e eu precisava tomar uma atitude porque meus filhos não poderiam ficar naquela situação. Tomar uma decisão na hora certa. Também. Sim. E também, por exemplo, no relacionamento abusivo, o cara sempre fala que vai mudar. Sim, né? A gente escuta bastante isso, sempre. Mas não muda. Não muda. Ele fala assim, desculpa, e bota a culpa em você. Então, quer dizer, a culpa é minha, então eu vou mudar e a situação vai mudar. Então é só eu tratar ele bem. Porque ele chegou, sei lá, ele tava de mau humor, eu provoquei ele porque eu passei aqui, não era pra passar aqui e apanhei. Então, quer dizer, a culpa é minha. Sim. E aí quando você vai se dar conta da coisa, já você vê que não é você o negócio. Foi o caso, quando eu fui ver, eu já estava com 4 filhos e naquele ciclo de violência, né? Mas assim, eu nunca falei mal. Hoje eu brinco com os meus filhos em questão dele e tudo, né? Ele já faleceu, já vai fazer 7 anos que ele faleceu. Mas eu nunca deixei os meus filhos, eu falar mal dele, dos meus filhos, porque até então fui eu que escolhi. Sim. O erro não foi só dele, o erro foi meu também. Então geralmente as mulheres, elas criticam o homem e sai como santa. Não. Porque ninguém pega ninguém à força. Ele não me pegou à força e eu arrumei 4 filhos à força. Foi porque eu também quis. Né? Senão eu não teria vindo. Então com todos os erros, com todos os defeitos dele, eu nunca tive mágoa dele nem raiva, né? Só tive mágoa dele não ter sido um bom pai, estar presente na vida dos meus filhos. Era a única mágoa que eu tinha dele. Mas não por tudo que ele fez. Por quê? Ele me deu 4 filhos, que é a minha vida. Sim. Que é tudo pra mim. E isso eu sou grata a ele. E com certeza se a gente vasculhar esse passado dele, a gente vai entender o porquê que ele era assim. Sim, né? Porque ninguém é ruim à toa. Então assim, quando a pessoa ela é feliz, ela vai transbordar a felicidade. Se ela é triste, ela vai dar tristeza. Cada um dá o que tem. Né? Então esse pensamento que a gente não consegue ter do outro que machuca a gente, né? E as escolhas. Então, você é bem consciente das escolhas. Então, e eu acreditar por isso que eu nunca também, saí pedindo ajuda aqui ou reclamando, eu tô passando por isso. Porque foi a minha escolha e eu tinha que arcar com aquilo ali. Sim. Fui eu que escolhi, ninguém falou, vai ficar com ele. Não, nem ele me pegou a força. Foi uma escolha minha. Então eu tinha que arcar com aquilo ali. Né? Exatamente. Eu não posso apontar ninguém por um erro meu. Ou pegar o meu fardo e jogar pra você. Você é a culpada. Não, você não é a culpada. A culpada fui eu. Então, eu tenho. Não que eu me sinta culpada de ter tido os meus filhos. Não. Sim, só me sinto culpada de ter dado um pai bom pros meus filhos. É a única culpa, assim, que eu sinto. Mas sou grata a ele pelos 4 filhos que ele me deu. Sim. E também foi até bom, né? Porque, querendo ou não, tudo isso fortaleceu tanto você quanto eles, né? Sim. Então, quer dizer, apesar de tudo, até ele foi um bom pai. Deu um exemplo do que não fazer e deu certo. Sim. Então, foi um erro que deu certo. Foi um erro que deu certo. Sim. Então, fica aí a dica pra vocês de resiliência, gente. Então, acho que é basicamente isso hoje. Muito obrigada por vocês nos assistirem. Curtem, compartilhem, seguem a gente, deixa comentários, tá? Quero agradecer as pessoas da Itália, Portugal, da Rússia que estão nos acompanhando. Um grande beijo para todos vocês. E muito obrigada por participar e contar a sua história, Paula. Obrigada. A gente vai trazer você mais vezes aqui.